boa tarde. Estamos aqui em mais uma tarde maravilhosa, acompanhadas, eu e Laíma, por pessoas incríveis, maravilhosas. Hoje eu estou, assim, super curiosa para variar, né? Que eu sou curiosa, né? Então, vamos falar sobre neurociência. E para falar sobre neurociência aplicada ao dia a dia, ao nosso dia a dia, nós estamos aqui com a Fabiane, que é professora de Mindfulness. É isso, Fabiane? Ai, meu Deus, é muito difícil falar essa palavra. Boa tarde. Atenção plena em português. Então, atenção plena. Isso, é uma tradução bem Mind boa. não é de mente? Isso, é quando você está atento, um estado de atentividade, observando bem o que se passa, né, na sua mente e em volta, no ambiente Legal, em volta. muito legal. Boa tarde, Laíma Maia, tudo bem? Boa Nossa tarde, coach. boa tarde a todos. Assim, toda tarde é iluminada, né? E hoje a gente está num clima tão alegre, tão alto astral. E com esse tema, né? Um tema curioso, né, dona Kalina? Atenção plena, né? Aprendi, pronto. Mas eu já ouvi muito falar assim, não, pessoas racionais, somos racionais, né? Tem muita gente racional. A história não é bem assim, não, né? Vamos descobrir hoje. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. E o chat está aberto. Quem quiser compartilhar ou enviar algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, então vamos lá. Excelente. Gente, para brilhantar nossa tarde, nós estamos aqui com um cantor maravilhoso. Ele estava aqui deixando a gente babando, passando aqui o som. Flávio Franklin. Flávio Franklin, boa tarde. O Flávio faz um trabalho autoral, né, Flávio? Inclusive, hoje você está se apresentando. Hoje a gente tem o pré-lançamento, é um projeto novo. É um projeto, a gente mistura música popular brasileira com bases eletrônicas, é uma coisa bem legal, um conceito bem vintage. E hoje, 9h30, lá em Águas Claras. Aonde em Águas Claras? Vai ser no edifício Real Panorâmica, que tem um bar que se chama Bahrein. A gente fechou o local para fazer um evento bem especial para todo mundo. E é aberto ao público? É aberto ao público, pode legal. Aparecer lá que vai ser bem bacana. E eu fiquei sabendo que você também vai se apresentar na FENAC. Na FENAC, dia 8 de junho. Às 7h30 da noite. Vai ser bem legal também. E lá vai ser o lançamento oficial mesmo do projeto. E esse projeto é só com músicas autorais? Então, eu tenho algumas músicas autorais que estão no meu show também. E esse projeto a gente faz versões de músicas que foram clássicos, né? Como o conceito da banda é vintage, a gente pegou, assim, coisas do flashback, coisas bem dançantes, que todo mundo conhece, que a vovó vai curtir e a criança também. 8/6. 8/6, na FENAC. Não perca, por favor, quero você lá. Que bom. Então vamos começar logo com o Flávio cantando, para iluminar a nossa tarde, né, Fabiane? Para o debate ficar mais leve, que é como a gente sempre faz, né? Vamos lá? Vamos de história. Oba! Caminhei sem saber, sozinho só pra te ver passar. Só um olhar, outra direção. Estamos aqui a sós, no melhor lugar. Seu cheiro natural e uma canção de amor. Um toque e um beijo, tudo parou. Teu corpo junto ao meu, o fim da solidão. Nesse delírio, desejo, nessa paixão. Vamos juntos mergulhar nessa história. Todo dia se amar, se entregar. Eu quero mergulhar nessa história. Todo dia se amar, se entregar. Eu quero você. Estou feliz por te encontrar. Oh, 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 oh. Caminhei sem saber,
sozinho só pra te ver passar. Só um olhar, outra direção. Estamos aqui a sós, no melhor lugar. Seu cheiro natural e uma canção de amor. Um toque, um beijo, tudo parou. Teu corpo junto ao meu, o fim da solidão. Nesse delírio, desejo, nessa paixão. Vamos juntos mergulhar nessa história. Todo dia se amar, se entregar. Eu quero mergulhar nessa história. Todo dia se amar, se entregar. Eu quero você. Estou feliz por te encontrar. Oh, 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 oh. Eu, você, nosso tempo, nossa vida, meu desejo. Você, nosso tempo, nossa vida. Eu, você, nosso tempo, nossa vida, meu desejo. Você é assim o nosso amor. E vamos juntos mergulhar nessa história. Todo dia se amar, se entregar. Eu quero mergulhar nessa história. Todo dia se amar, se entregar. Eu quero você. Estou feliz por te encontrar. É assim o nosso amor. Essa música é uma história da minha vida, que aconteceu. Ótimo, gente. Muito bom, parabéns. Oh, obrigado, que bom que vocês gostaram. Concordo com você que a gente está no melhor lugar. Eu adoro estar aqui. Eu tô amando também. Muito legal. Gente, eu tô assim, aqui, né, assim, porque a gente já leu várias coisas sobre neurociência, mas eu fico pensando como é que essa vai ser a abordagem que a Fabiane vai trazer pra gente da neurociência aplicada ao dia a dia. Isso, né? é. Afinal de contas, tudo que potencializa, que nos capacita, até passar por situações cotidianas que às vezes não são situações fáceis. Né? Todos os dias a gente encara aí desafios. Alguns dias os desafios são maiores, outros dias são mais tranquilos, mas a gente sempre tem muitos desafios. E eu fico pensando como é que pode ser isso no dia a dia. E batendo um papo, né, com a Fabiane antes, ela estava falando que existem princípios de funcionamento do cérebro. Exato. Né? Como é que Exato. é isso, Fabiane? Tem algumas regras ou algumas informações que eu percebi trabalhando com os meus clientes e facilitam muito essa experiência emocional positiva. Como, por exemplo, estar aqui ouvindo uma música ao vivo, super gostosa, e conseguir voltar a atenção, a sua presença para o momento. Porque o que eu percebo é que muitas vezes, embora a gente esteja num lugar com som legal, bonito, com pessoas que a gente ama, na maioria das vezes ou a gente está preso ao passado ou a gente está imaginando o futuro. Então, eu estudando um pouco de neurociência, eu percebi que tem alguns conceitos simples, que eu quero passar para vocês agora, que já ajudam, só da gente estar ciente disso, já ajudam a ter uma experiência emocional melhor. Legal. Que na prática seria ser mais feliz, conseguir se sentir vivo e feliz, mesmo numa situação de estresse maior ou de tristeza, né? Porque a gente não está livre disso. Sim. Mas mesmo assim a gente quer ser feliz, a gente quer aproveitar a vida. Então, esse é o meu propósito hoje. Legal. Tá? Então, queria trazer alguns grupos, né, de conceitos e a gente vai discutindo. Tá. Vocês ficam à vontade para me interromper quando quiser.
Então, assim, o nosso cérebro é um sistema de conexões. Todos os cérebros são similares, mas eles não são iguais. Então, é por isso que, por exemplo, se eu perguntar para você, se eu falar para você a cor laranja, o que te vem à cabeça? Primeira coisa. Logomarca da Sinergia. Olha, não foi convidado, gente. Ah, tá vendo? Se eu falar pra você, laranja pra você não vale, porque você deve ter a marca da Sinergia também. Se eu falar pra você, Fábio, laranja, quando eu falei, o que veio na sua cabeça? Vem um copo de suco bem grande, assim, que eu adoro suco de laranja. Isso aí. Isso acontece porque as conexões da Kalina e do Flávio são diferentes. E é pra tudo. Então, muitas vezes, a gente fica muito no nosso mapa, nas nossas conexões, e perde essa noção de que o mapa do outro é diferente. Só da gente ter isso em mente já ajuda bastante nos relacionamentos, né? O outro ponto é que o cérebro, ele guarda as informações em circuitos. E esses circuitos, eles formam a nossa percepção automática. Isso é uma capacidade brilhante do cérebro, é muito importante pra gente. Vamos imaginar, por exemplo, quando criança, você aprendeu a andar. Foi muito difícil, você dedicou muita energia nisso, o seu cérebro dedicou muita energia nisso, mas uma vez que ele criou a conexão e você aprendeu, ele registrou. Andar é assim. Então isso é para tudo, para andar, para falar, escrever, aprender a dirigir, tudo isso. Quais seriam as consequências, né, de saber disso? É que a gente registra tudo lá, mas às vezes o seu jeito de andar está te prejudicando. Ou o seu jeito de falar, ou qualquer coisa, por exemplo, uma forma de trabalhar que você fez, mas está lá, automático. E às vezes a gente não percebe. É uma forma natural de funcionamento do cérebro, é importante para a gente, mas às vezes a gente tem que acessar esses circuitos para mudar. E aí a neurociência comprovou e viu que é muito difícil você apagar um circuito. Então, muitas vezes a gente fala, é difícil mudar um hábito, eu não estou conseguindo. É por isso, é porque o circuito está lá e não dá para apagar. É muito difícil, é quase impossível, né? Mas a boa notícia é que é fácil criar um novo. Então, hoje em dia, tem uma força muito grande para a psicologia positiva, muitas pesquisas e muitas publicações sobre neuroplasticidade, que é justamente essa capacidade que o cérebro tem de criar novos. E à medida que você vai reforçando esse mapa de conexões novo, ele vai se tornando mais usado e o antigo vai deixando de ser acessado. Então, qual que é a diferença disso? É que se você foca muito, acessa muito aquela coisa que você não quer fazer, o efeito não é tão bom. Então, é focar a mente no novo mapa, no que você quer fazer, né? Então, tem toda essa base científica para pesquisas ou para trabalhos que a gente tem visto com muita frequência ultimamente. Então, eu queria trazer, tem alguma dúvida? Vocês se identificam com o que eu falei aqui? Tem alguma situação? Não, teve uma situação que eu e a Laíma, a gente fez uma consultoria numa empresa que vendia sistemas de dados cadastrais. Uhum. Eles eram um distribuidor Serasa. E é muito interessante você estar colocando, Fabiane, porque eles tinham um sistema, um mega sistema, que não era fácil de ser acessado. E por ser um sistema muito complexo, eles tinham diversos caminhos para fazer a mesma coisa. E a gente percebeu que não existia padronização dos serviços e que muitas pessoas gastavam muito tempo para fazer um serviço que outras pessoas faziam de forma muito rápida. O que nós fizemos? Reunimos a equipe, fizemos o brainstorm, né, para saber como é que cada um fazia cada coisa, adotamos as melhores práticas e aí ensinamos as pessoas a nova forma de trabalhar. Mas isso foi um problemaço. Porque a pessoa abria 10 mil telas para fazer uma consulta, a gente estava ensinando ela a abrir uma tela, mas ela que ficava resistente, querendo trabalhar da forma antiga, que dava mais trabalho, além de dar mais trabalho, demorava mais tempo, e com isso a empresa estava perdendo muito. Então, essa é a explicação. Tem muito a ver com isso. A forma de aprendizado, né, ela precisa considerar isso. Que se você tenta aprender, claro, você vai usar aquele mapa. Imagina que você tem um mosaico e alguém fala pra você, você tá lá na última peça do mosaico
e alguém vira e fala para você assim, não, agora você tem que desfazer, e muda essa pecinha aqui porque eu quero de novo. A nossa tendência natural e do cérebro é assim, dependendo da forma que chega, é que assim, poxa, eu já coloquei muita energia, porque para a gente aprender vai muita energia. Então é de resistir, porque você já acostumou, você já colocou o mapa. Então tem todo um processo que precisa ser considerado para fazer a mudança. O neurocoaching, ele ajuda muito nesse ponto, porque assim, na maioria das vezes, não só no coaching, mas na vida, né? A gente vê, o que eu vejo do Flávio, da Laílma, da Kalina, são as ações e os resultados das ações. É o que a gente está acostumado a olhar. E a gente também faz isso com a gente mesmo, né? Sempre falaram, você é um ser racional, né? Deixa a emoção para lá. O ponto é que também, através de estudos da neurociência, a gente sabe que são os pensamentos e as emoções que motivam as ações. E eles representam um volume muito grande, muito relevante da nossa atividade mental. Então, a gente ignorar a qualidade do nosso pensamento e as emoções associadas a ele é quase que você tentar fazer uma tentativa e erro para você mudar um hábito, né? E aí você pode perder muita energia, você pode se desmotivar, né? No neurocoaching a gente trabalha muito com isso, com a qualidade do pensamento, a identificação da emoção e esse treino, né, de você identificar, nomear a emoção, ressignificar para você manter-se num bem-estar, né? E aí eu vou avançar um pouquinho mais no conceito, porque essa necessidade de bem-estar. Porque tem um princípio, vou colocar de uma forma bem didática, né? É que vamos supor que o cérebro fosse dividido em duas partes. Uma parte que é consciente, racional, e outra parte inconsciente. Essa parte consciente, racional, ela exige muito do cérebro, né? Mas é ela que toma as decisões. E a irracional, a subconsciente, digamos assim, não irracional, mas ela subconsciente, ela registra tudo, é ela onde está os circuitos mesmo. E ela é grande em termos de informação que ela guarda. Então, o tempo todo, elas estão trabalhando como que numa gangorra. Então, se você tem a parte racional muito ativa, aquela parte mais inconsciente, ela está desativada. E vice-versa. Quando você ativa muito o inconsciente, principalmente o sistema límbico, né, que é uma parte mais relacionada à sobrevivência, defesa, essa parte racional, a parte mais racional, consciente, ela diminui. Né? Então, a gente está o tempo todo experimentando isso. Normalmente, tanto nessa gangorra, você pode ter uma experiência emocional de aproximação, que é aquela em que você coopera mais, é uma quase felicidade. Você coopera mais, você consegue ter insights, você consegue ser criativo, né? Você está lá, não é euforia, mas você está produzindo, colabora, né? Então, assim, é um estágio de bem-estar, um estado de bem-estar, essa experiência. Mas também tem, nesse momento, você está mais equilibrado. E na de afastamento, você não consegue fazer nada disso. Quando você está muito, a gente chama muito límbico, né? Você perde essas capacidades. O que seria essa experiência de afastamento? Como que seria? Seria quando situação, eu aciono mais o racional? O subconsciente, o sistema límbico, para ser bem específico. Sobrevivência mesmo. Um exemplo extremo imagina que você está saindo do trabalho e você está indo para o carro, e aí está escuro, você está andando, você começa a observar alguém andando atrás de você. Você não sabe, você não olha, mas você está... Então aí o seu coração começa a acelerar. Em algum momento, dependendo do que acontecer, o seu sistema límbico, você vai parar de pensar. Pode até ser que pode ser uma pessoa que viu que você esqueceu a chave ou o computador e vai te chamar. Mas enquanto você não conseguir chamar o seu lado racional, é como se só o límbico mandasse. Ele falasse assim, foge, corre, quem manda sou eu. Ou ataca, né? Por isso que acontecem acidentes às vezes. Exatamente, o que a gente chama de sequestro, né? É como se o sistema límbico ele sequestrasse a sua capacidade racional por uma questão de segurança, né? De sobrevivência mesmo. Só que isso é o que eu falei, é uma situação extrema. Mas o cérebro, ele faz isso o tempo todo. O tempo todo, por uma questão de sobrevivência, por evolução, ele rastreia. Aproximação e afastamento. Aproximação e afastamento. O que acontece é que nós não estamos conscientes disso na maior parte do tempo. Porque a gente está acostumado a pensar na mente, no cérebro, como um monte de pensamento ali bagunçado, né? Mas não tem só pensamento, as emoções estão envolvidas e ele fica realmente fazendo.
é uma coisa importante, a gente precisa. E quanto mais consciente a gente fica disso, mais a gente consegue gerenciar com sabedoria, né? Ah, não, isso aqui, beleza, sequestrou, foi bom para mim. Mas nem sempre. Porque às vezes o circuito que você tem lá gravado foi um circuito de um trauma, que doeu por causa de uma realidade que você criou, mas que não era de verdade daquele jeito. Tudo bem, é natural, é biológico, foi para sua proteção, mas às vezes a gente precisa mudar. Então, tomar consciência disso já ajuda bastante a identificar, a se conhecendo, né? E usando mais essas habilidades que nós temos de uma forma mais efetiva para a nossa vida. A gente vê até situações na televisão de policiais e tal, a forma como eles reagem, né, com a população. Assim, e a gente se pergunta, né? Você não está percebendo que está falando com um cidadão comum, né? Não está falando com um bandido, não tá... Mas acho que a pessoa realmente fica nesse estado de alerta, de sobrevivência o tempo inteiro. Às vezes está defensivo, né? Às vezes está sobre um forte estresse. Ou às vezes até, Kalina, vocês que trabalham com empresas e tudo, a questão da produtividade, que eu via muito, né? Porque se você está num ambiente, trabalhando num ambiente que você considera hostil, é muito mais difícil você produzir, é muito mais difícil você colaborar, né? Então ter essa consciência, né? E às vezes em algumas situações de mais estresse, num determinado projeto, num determinado cliente, eu me via produzindo para uma salinha fechada, para eu conseguir realmente produzir, porque é real, a gente não pode ignorar. Não que você vá fugir, mas se tem uma situação mais estressante, às vezes se você se permitir ir para um lugar mais tranquilo, você vai se regular emocionalmente, você vai conseguir produzir, né? Então, acontece tanto em situações extremas, como o caso de um crime, você no trânsito, a gente vê muito, no trânsito a pessoa perde o controle emocional, né, e comete um crime ou faz alguma coisa. Quanto no dia a dia, com a esposa, com o marido, no trabalho. É você realmente perceber o que está acontecendo ali, qual é a sua parcela da realidade e qual pode ser a parcela da outra pessoa, antes de reagir, né? O que eu percebo é que quando a gente está nessa situação de afastamento, a gente reage. E uma coisa que é muito boa e imediata é você nomear a sua emoção. Ah, por quê, mágica? Não, porque quando você é obrigado a nomear, você chama a parte racional. Aí a parte racional vai lá, voltei. Vai estar ali, você ainda vai ter uma ativação, uma atuação do sistema límbico, mas você conseguiu trazer um pouco, então acabou o sequestro. Então, eu acho que é muito mais fácil, às vezes, a gente pensar numa coisa negativa em algumas situações do que a gente pensar em algo positivo, né? Um exemplo, todas as vezes que eu vou ao mercado, às vezes a gente fica estressado com o preço das coisas e tal, e aí eu ficava muito chateado com a forma que os atendentes tratavam a gente, às vezes, né? Quando a gente ia fazer compra. E aí um dia em casa eu pensando, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou tratar todo mundo muito bem, porque às vezes eu vejo que as pessoas estão estressadas e aí a minha cabeça já fica pensando um monte de coisa, né? E aí eu coloquei umas balinhas no bolso, fui pro mercado, e aí quando eu cheguei no caixa, eu cheguei arrepio quando eu falo, eu entreguei uma balinha para as caixas que estavam ali próximas, né? E aí nunca mais eu tive nenhum estresse no mercado. Né, porque é um mercado que é lá próximo de casa, então todas as vezes que eu chego, eu já bom dia, boa tarde, boa noite, então eu acho que isso é uma coisa muito da gente, de mudar o pensamento, porque eu acho que a gente externa muito aquilo que a gente busca, né, aquilo que a gente atrai, então eu acho que pensar bem, isso que você está falando é muito importante, eu acho que é o princípio de tudo, né. É importante e tem uma explicação para isso, que é porque a experiência de afastamento ela tem um efeito muito mais forte no corpo, pela própria carga hormonal mesmo da experiência, né? Então ela é mais forte. Eu tenho visto muitos clientes que já estão muito acostumados a trabalhar em afastamento, ou seja, eles já operacionalizaram, então o que move, a pressão move muito mais que o prazer, eles já estão acostumados porque eles já têm esse circuito, né? Então assim, não é que é impossível, mas você sente muito mais no corpo, né? E a experiência de aproximação,
ela é mais sutil. Embora ela seja mais produtiva, mais efetiva, você consegue produzir, mas ela é mais sutil. Então, para poder registrar o circuito, você precisa realmente treinar, exercitar, né? E o que é legal é que uma vez que você está nesse estado, né, você consegue quebrar isso nas outras pessoas, que eu achei interessante você trazer, porque é um alívio, é uma tensão, a gente fica realmente tenso, a gente põe muita energia quando está nesse estado, nessa experiência, né? E o fato de você perceber, né, e quebrar já mostra que você já tem uma experiência de fazer isso, um autoconhecimento, já consegue se perceber no ambiente e fazer a mudança. É porque é tão mais fácil a gente viver em paz, né, assim, do que pensar mal dos outros ou estressar com os outros em qualquer lugar. E depois de um tempo eu tô tomando essa atitude de pensar mais positivo em relação a tudo, né? E eu acho que, assim, minha vida, eu tô com 30 anos, né? Então minha vida, assim, tá bem, mas tá novinho. Tá começando. Mas passa tão rápido, sabe? E assim, pensar positivo realmente tem sido muito bom pra mim. E é uma coisa do cérebro, né? Mas você só um pouquinho, só perguntar uma pergunta pra você. Você se treinou pra isso? Me treinei. Porque parece que a gente tem uma tendência de assimilar muito mais o negativo que o positivo. É isso que eu tava raciocinando aqui. Porque tudo que a gente comenta aqui no programa são temas tão aplicáveis ao dia a dia, e aí eu fico buscando, né, no dia a dia, as situações que eu já vivi ou que eu vi, que possam contribuir aí para vocês que estão nos assistindo, né? E disso tudo, Fabiana, que você está falando, cara, faz muito sentido, porque quantas vezes que nós nos deparamos com situações e aí vem aquele choque e a gente não sabe o que fazer, não sabe como reagir. E aí a primeira alternativa que vem ao nosso cérebro fala, não, eu não posso sair por baixo, né? Eu tenho que me defender, eu tenho que encontrar aqui uma forma de ficar bem, de sair bem dessa situação. E aí a gente realmente perde essa capacidade de racionalizar, né? Aí quando você falou das conexões, na verdade a gente chama de crenças, né? Não sei se para vocês são mesmo conceito. Estou usando o termo de neurociência. Sim, porque tudo começa como a forma que eu enxergo, que eu percebo aquela situação. Porque talvez alguém venha me dar uma balinha, como o exemplo que você trouxe. Ok, eu recebo esse ato como, nossa, que bacana. Como o Franklin é gentil, agradável, nossa, que ideia bacana. Ou talvez uma outra pessoa receba essa mesma balinha, com essa mesma atitude, e fala assim, nossa, se acha. Será que ele acha que eu tô querendo balinha? Tipo, por que ele veio me trazer uma bala, né? Uma balinha. Então, essa conexão que é oriunda das experiências que ficaram marcadas, elas também comandam a nossa forma de entender e de perceber as coisas. E aí quando eu aproximo ou quando eu afasto, é somente para defender, né? Somente para se defender ou não? No afastamento a gente tende a se defender. Quando a gente está nessa experiência, o sistema límbico, ele sequestrou o racional. É que nós humanos, a gente tem uma natureza de bem-estar mesmo, né? Então, quem nunca chegou em casa à noite, explodiu com um colega de trabalho, o marido, ou até com o caixa do supermercado, chegou e falou assim, cara, putz, isso gera ansiedade, isso gera mal-estar, né? Quem nunca pensou assim, ficou, eu poderia nessa situação ter agido dessa forma e agir de outra, né? Então, assim, esses conhecimentos aqui, eles nos permitem, assim, uma autorresponsabilidade muito grande. Olha, tem o impacto do meio, mas eu tenho acesso a tudo que está acontecendo aqui e eu consigo mudar o meu comportamento dependendo da situação, sim. Né? É uma questão de treino, né? A Mindfulness treina muito isso, treina capacidades e metacapacidades para que você consiga desenvolver uma inteligência emocional, porque isso é inteligência emocional, você conseguir se conhecer, conseguir perceber o ambiente e se comportar de acordo com isso, né? Mas traz sim um benefício muito grande, até de se sentir bom, né? Uma pessoa que está contribuindo, receber um retorno, né? Como é bom a gente ter um retorno de que agradou ou quebrou uma situação de mal-estar. Tem a ver com atitude, com coragem. Sim, tem a ver com... Tem algumas atitudes na meditação, na mindfulness, que a gente
pratica e desenvolve, né? A abertura, a curiosidade, o não julgamento são algumas delas. Então, mas é uma atitude que você precisa treinar, porque, imagina, pensamento e emoção, eles acontecem de um jeito muito rápido na cabeça da gente. Então, existem hoje formas de você conseguir como se colocar uma lupa para isso tudo e perceber no momento em que acontece qual é a sua decisão e aí o que você vai agir ou vai ficar parado e como agir, com qual atitude, com atitude de curiosidade, com atitude de abertura, com atitude de aceitação, e aí vai se treinando para trabalhar dessa forma. E sabe uma coisa que eu achei interessante também nesse conceito que você trouxe de afastamento ou aproximação, que em ambas as situações nós podemos decidir tomar uma atitude que não é adequada. Porque é muito fácil a gente perceber e identificar atitudes negativas quando a situação é de afastamento. A pessoa fica ríspida, a pessoa fica grosseira, a pessoa se tranca, eu não sei, é fácil identificar. Mas quando o fenômeno é o inverso, né, quando a pessoa está numa sensação de bem-estar, uma sensação muito grande de bem-estar, e ela toma uma atitude, a atitude também pode não ser tão positiva, né? Aí isso é mais difícil de identificar, como por exemplo, invadir o espaço da outra pessoa, ou expor a outra pessoa sem perceber, ou até ter uma atitude ridícula e não perceber porque é uma sensação de bem-estar muito grande. Isso também acontece? Pode acontecer, mas isso também é mais fácil perceber quando você desenvolve, quando você espelha ou entende que o que está acontecendo com você pode estar acontecendo no outro. Uhum. Vamos supor que você está numa situação de aproximação, você está bem, você está produzindo, você tem colaboração, você tem visão. Então é mais fácil para você perceber que o outro pode ter se afastado e tentar entender qual foi o gatilho daquele afastamento, né? O que é bem mais desafiador, por exemplo, às vezes acontece com equipes ou famílias, enfim, é quando os dois ou todos estão em afastamento. E aí precisa realmente de um trabalho, uma consciência para você conseguir quebrar e nivelar, colocar as pessoas em aproximação. Normalmente, como no caso do Flávio, quando um está em aproximação, ele consegue enxergar melhor do que quando está todo mundo num estado de mal-estar, de afastamento. Fabiane, eu sou uma pessoa muito emotiva. E desde que eu venho estudando sobre isso, eu tenho me treinado a lidar com algumas situações, né? Fazendo isso que você está colocando agora, né? Não deixar tanto o lado emocional falar, acessar mais o racional. Eu tenho buscado temperar isso e trabalhar essa balança. Só que tem hora que é super difícil, né? Ontem nós fizemos um webinário com o mercado segurador. Nós entramos às 7h20, o webinário era às 8 da noite, nós chegamos 40 minutos antes e a sala não abria. A sala online. Não abria, aí foi me dando aflição, foi me dando desespero. 7:55, a porcaria da sala não funcionava e eu falava, meu Deus do céu. Eu fiz todo um preparo, estudei pra caramba, sabe, fui até 2h da manhã no dia anterior estudando. Procurei ter uma tarde um pouco mais tranquila, a gente encerrou nossas atividades antes um pouco, pra dar tudo certo. 7:55, desespero, o povo mandando WhatsApp, Kalina. Ainda para melhorar tudo, a pessoa entrava no link e dava assim, esse webinário acabou, nem tinha começado, sabe? Tinha 42 pessoas inscritas, entraram 25 por causa dessa gracinha, sabe? E aí é a hora, né? Que o estado emocional vai lá em cima, o racional baixa e o emocional fica lá em cima, né? E como é que começa a palestrar e começa a falar, né? A língua embola, você é nervoso, como é que é? Como é que a gente faz essas horas? Posso te fazer umas perguntas? Pode. Como é que você fez, assim? Você se lembra da emoção quando começou você viu, faltavam 5 minutos e algumas pessoas, você ligou lá e falou que nem tinha já tinha terminado, é isso? Qual foi a emoção que veio naquele momento? Ansiedade louca, né? Ansiedade. Falei, meu Deus do céu, eu convidei o mercado inteiro, né? A gente disparou mais de 700 e-mails e é o nosso primeiro encontro dessa maneira, via online. Tá bom. E isso não podia acontecer. Simplesmente não podia acontecer, né? E que emoção você gostaria de sentir
antes? Eu gostaria de ter permanecido naquele estado de equilíbrio emocional, de calma, né, acessando todos os meus recursos, porque quando você está mais calmo, você acessa com maior facilidade os seus recursos, Isso. né? Muito bom. E como aconteceu? Aí começou e você, o que aconteceu? O webinário aconteceu, não aconteceu? Começou com 10 minutos de atraso, 15 minutos de atraso. E algumas pessoas desistiram, né? Acho que pensaram que não ia ter mais. E aí eu comecei, assim, ansiosa, nervosa, né? Por sorte estávamos eu e a Laílma, eu falei, Laílma, começa, porque eu tinha que baixar minha adrenalina, porque eu tava assim, sabe? O legal do webinar é que você começa cumprimentando as pessoas, então sua adrenalina vai baixando, né? Então eu fui procurando me acalmar. Eu tava com algum material na mão para, né, só pontos mesmo de checagem para eu passar todo o conteúdo. Aí eu fui revendo aquilo ali, né, dando uma olhadinha assim, tava ao lado do computador e fui me acalmando. Mas no final eu percebi que ficou uma emoção de afastamento, alguma coisa de afastamento com relação ao webinário, aquela situação ali. O que ficou aí? Ficou, tipo, poxa, nosso primeiro webinário, não podia dar errado, a gente estava aqui tanto tempo antes, sabe? Vamos fazer um próximo, como vai ser o próximo? A ferramenta vai dar problema de novo? E você consegue imaginar uma situação em que você reagiria diferente? Se você pudesse reagir diferente a essa situação, porque pode acontecer. Se você pudesse reagir diferente, como você reagiria? Eu deveria rir, brincar com as pessoas, falar, gente, é assim mesmo, tecnologia é assim mesmo, né? A gente não tem domínio total, acontece e tal. Eu poderia ter levado de forma mais leve. Se você fosse um amigo seu que está observando a situação, o que você diria para você mesmo? Se eu estivesse no público? Imagina que você não é a Kalina, você virou uma amiga sua próxima. E essa sua amiga estava vendo você lá, estava percebendo seu estresse e tudo mais. E você é essa amiga. O que essa sua amiga diria para você, Kalina? Primeiro tentaria me acalmar e falar, olha, é assim mesmo, acontece, faria uma piadinha, alguma brincadeira. E se ela tivesse uma sacada legal, ela poderia me ajudar a entrar no assunto, assim, já fazer uma pergunta dentro do assunto, para me ajudar a desconectar do problema e me conectar com o que estava acontecendo. Entendi. E aí, Kalina, sabendo que essa situação pode acontecer de novo para você, que ação você poderia tomar numa situação parecida no futuro? Por exemplo, aqui no programa já aconteceu de o convidado chegar com meia hora de atraso. Eu falei, caracas, e agora? Cara, eu comecei o programa, fui tocando, fui no Embromation, fui inventando coisa até o convidado chegar. Não foi Embromation, assim, eu fui trazendo o que eu tinha para trazer de informação, de conteúdo e tal. Então, talvez essa seja a melhor atitude, né? Então, tá dentro de você, assim, é isso, né? É que a gente já tem o mapa, é só organizar. Então, você já fez numa situação parecida, talvez até pior, eu não sei. Então, pior, você se saiu. Você conseguiu sair da situação. Como no webinário. Talvez você tá muito no afastamento, ou tá numa situação de estresse e não acessou, mas tá aí dentro de você. É isso. E eu sou tão chata com esse negócio do horário, né? Tipo, poxa, queria começar assim 8 horas pontualmente, assim, sabe? Porque fica com a impressão de que a gente não nos preparou antes, que a gente não preparou a sala antes, que a gente não... E não foi nada disso. Mas você é que assim, tem muito dessa visão. O que aconteceu dentro de você? Você sentiu tudo isso, você imaginou tudo isso. Mas também uma perspectiva diferente é a das outras pessoas, que às vezes não perceberam, que às vezes entraram atrasadas, ou... Entende? Assim, não estou dizendo que isso não aconteceu, é claro, todo mundo gosta de ser pontual, mas você pode, no momento, tentar ressignificar, imaginar o que está acontecendo, ou achar alternativas, como a que você achou, de começar a conversar com as pessoas,
para que a sua experiência emocional não seja tão ruim. Por quê? Porque no dia seguinte você tem que trabalhar, porque você tem que dormir, porque você tem que chegar bem em casa, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente vai relevar tudo e tá tudo bem, mas para a gente conseguir sair dessas situações que são desafiadoras, que a gente fica nervoso e não gosta, de um jeito que dá para seguir a vida. E não vamos descontar em ninguém, vamos seguir e resolver. Tenho certeza que para a próxima você vai falar com as pessoas lá para não acontecer. Tenho certeza, Karina. Não, e principalmente para não deixar a âncora negativa, né? Exato. Porque vamos supor que não é o caso de ontem, porque terminou super em alta, né? A ferramenta deu pau de novo no final, mas tudo bem, mas terminou super em alta e tal. Mas para algumas pessoas, agora falando para o público, às vezes a gente vive uma experiência ruim, uma experiência negativa, e a gente deixa aquela experiência nos contaminar de tal maneira que se ela voltar a acontecer, a gente já vai para a experiência assim, vai dar errado, vai acontecer a mesma coisa, vai se repetir, e aí a pessoa não se desafia novamente. Exatamente, você reforça aquele mapa, aquelas conexões negativas. Aí, tá vendo? Não dá certo, não vou fazer, não dá certo. Eu passo muito por isso porque eu trabalho com show. Eu ia te perguntar. Com música. E todo show, eu vim pra cá assim, ai meu Deus, como é que vai ser e tal. Então nesse momento é o momento que eu tento assim, canalizar só coisa boa. Eu já cheguei aqui, já vi vocês, já cumprimentei. Então isso vai, né? Tem uma história muito engraçada, porque assim, eu canto muito em casamento, né? E aí eu tenho muito medo e eu fico até ansioso às vezes de cantar alguma coisa e errar, porque você já imaginou a noiva entrando e eu errar ali uma letra, né? E aí eu cheguei num casamento, tinha uma amiga nossa que já tem uma experiência de muitos anos e ela não estava com a letra da música. Eu fiquei nervoso por ela. Aí eu fiquei, Daisy, por favor, a Daisy, um beijo porque ela vai assistir. Falei, Daisy, por favor, vamos procurar aqui no celular, só que era numa chácara, o celular não pegava. Ela falou, Flávio, eu não vou esquentar, porque se eu esquentar, é aí que as pessoas vão perceber. O que a Daisy fez? Ela foi cantando a música e as partes que ela esquecia da música, ela citava alguma poesia no ritmo da música. Isso foi na entrada da noiva. Não ficou feio. Caraca. E eu fiquei nervoso por ela. Nossa, que gente, presença de espírito. Se fosse eu ia estar assim. Acho também. Que todo mundo ia sacar pela minha forma de estar ali. A noiva chegou nela depois. Que lindo, você mudou. Quem fez essas poesias pra mim? Ficou muito bom. Aí ela falou, isso aqui eu fiz pro seu dia. Caraca. Aí a noiva, eu adorei. Ai, eu vou ter que colocar isso na minha filmagem. Ficou muito bom. Aí eu fiquei, cara, depois desse dia eu aprendi, sabe? A não ficar tão ansioso, a não ficar tão nervoso. Porque as pessoas, eles vão saber, eu acho que, a sua forma de expressar também, né? É lindo e assim, é biológico, né? Eu tenho o meu terapeuta, Zep, um beijo, ele fala muito, confia na sua inteligência, confia. Às vezes a gente fica muito, mas tá lá, o mapa tá ali, a gente vai achar um jeito de identificar, e se você vai com essa confiança, né, você já sai um pouquinho, fica mais longe do afastamento, você fica mais pro cantinho positivo, e aí tudo flui melhor. Né? Eu acho importante trazer tudo isso porque hoje tem um questionamento muito grande de psicologia positiva. Ah, porque você é positivo, mas isso não resolve nada, né? De fato, a gente precisa tomar ações, a gente precisa resolver o dia a dia, mas o fato da gente procurar estar numa química cerebral boa não quer dizer que é ser positivo, não quer dizer que a gente vai deixar de fazer as coisas. Pelo contrário, deixa a gente muito mais efetivo nessa vida corrida e cheia de informação e atribulações que todo mundo tem hoje em dia, né? Eu canto também, Flávio, só que Que legal. Eu canto mais em coro e tal, mas às vezes que eu cantava, acontecia muito de me dar branco. De nervoso mesmo, branco, dor de barriga. Eu sei o que é isso. Sei bem o que é isso. Hoje atrás. Alguns atores me procuraram por causa da meditação, né, por questão de treino de atenção e foco, porque você treina bastante isso na mindfulness. E também aqui em Brasília que tem muita gente que estuda para concurso, ou tem muita gente que faz direito, preparação para OAB. Então é importante mesmo treinar, mas tem muito a ver com você estar num estado de aproximação, de bem-estar, né? Então,
Como se fala, felicidade se aprende, se pratica, bondade também. E hoje, graças a Deus, a gente tem um aparato científico bom, que está crescendo muito, para estimular isso, para poder colocar, trazer de uma forma mais palatável para todo mundo. Tem um livro que eu tô lendo que se chama O Poder do Agora. Muito bom. Tem tudo a ver com isso. E assim, para quem é ansioso, né? Eu recomendo, porque no meu caso, né? Assim, esse livro fez total sentido comigo, porque quando você tá nesse estado que eu acabei de falar, você não curte o momento, você não vive o momento. Às vezes você tá num negócio super legal, cara, é um show que você vai cantar, vai abrir o show de alguém, blá blá blá. E em vez de você curtir o momento, você tá ali desesperado, tremendo, passando mal. Cara, e o Poder do Agora fala isso, né? O estado de presença. Exato. Cara, esteja ali conectado, né? Entrega, que você falou na música, né? Que eu achei linda, entrega, né? É sua amiga lá, fantástica ela. Gente, tem uma série no Netflix, eu posso falar? Claro! Tem uma série no Netflix, eu vi semana passada, se chama Dirk Gently. E eu achei muito interessante essa série porque ela fala sobre um detetive holístico. O que esse detetive faz? Ele confia no acaso e é contratado sem entender nada sobre os casos. E ele chega e vai fazendo tudo que o destino coloca na frente. Ele olha pra você e fala, você vai ser minha assistente. E aí nesse meio ele coloca todo mundo dentro da bagunça. É uma série, né? Mas o legal é que ele sempre consegue desvendar os casos, né? E aí ele fala, né? O destino... Se você confiar e se você tiver uma segurança e se você pensar positivo, o destino sempre vai te colocar no caminho correto. Então é muito bacana essa série e quando você estava falando, eu estava lembrando disso, né? Se chama Dirk Gently, a série, tá no Netflix. Essa coisa de destino é uma coisa questionável, né? Algumas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam. Mas o importante é a gente deixar claro que é o estado de presença, da pessoa estar presente naquele momento. Isso. Né? E viver aquele momento. Então, se eu consigo... você falou de concentração plena. Atenção plena. Atenção plena. Se eu estou com uma atenção plena, eu vou conseguir acessar todos os meus recursos, eu vou conseguir acessar a letra, eu vou conseguir acessar o que eu estudei para o webinário. Né? Porque eu estou com atenção plena e o meu emocional está ali controlado, está tranquilo. Reguladinho. Né? Agora, se não, aí realmente, aí dá branco, aí... E a gente fica assim, ou no passado, como você falou, ai, aquele dia deu errado. Ai, aquele dia aconteceu isso, aquilo outro, vai acontecer de novo. Isso. Ou então a gente está lá no futuro, se fosse assim, se fosse assado, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Né? Isso, exatamente. É que a própria forma do cérebro funcionar, de guardar tudo no circuito, para tornar a vida da gente mais fácil, ela também nos leva a isso, assim, eu já sei como fazer, então eu vou e sigo o que está lá registrado no circuito da percepção automática. Né? Então a atenção plena ela te traz um pouco para sair desse mecanismo. Esse mecanismo é importante, ele é válido, mas ele não é o único. O que acontece hoje é que a maioria das pessoas está no piloto automático. Por uma série de razões, a gente não se percebe e fica nesse piloto automático. Na atenção plena, você se dá... se permite observar, por exemplo, tudo que você sente ou com mais riqueza de detalhes, por exemplo, escovar os dentes. Né? Eu acho uma delícia uma escova específica, não vou falar a marca, que tem uma parte que você consegue massagear a gengiva. Que delícia é escovar e sentir a gengiva. E aí você sente o frescor da água na boca, você sente o frescor do creme dental. Mas a gente não faz isso, a gente escova os dentes lá do jeito que isso é. Por quê? Porque tá lá no circuito. Então a atenção plena ela traz para um outro lado. Não que você vai deixar de fazer aquilo, não vai, a gente já viu, não apaga, não tem jeito, não é fácil apagar, né? Mas é para experimentar um bem-estar melhor e realmente se sentindo vivo. A experiência que eu tenho de me sentir mais viva é com o sabor dos alimentos, com a qualidade de uma música, com a brincadeira com meu filho, o som da risada, o cheiro. A gente não se conecta muito com isso. E essas coisas que são coisas mais naturais, o barulhinho da água, são naturais, é biológico, a gente gosta, o ser humano gosta disso. E a gente tem se afastado em função de tudo. Sou contra a tecnologia? Não, amo tecnologia, trabalhei muito tempo com isso. Mas a gente precisa mesmo equilibrar, né?
A gente tem um volume gigante de brasileiros e pessoas com problemas de ansiedade, de estresse. E essa experiência, se permitir fazer isso, pode realmente transformar ou fazer mudanças pequenas, mas importantes ou relevantes para o dia a dia. Legal. E quando você fala disso, você está falando da regulação emocional? A regulação emocional, ela é uma parte disso, né? Fazer ou utilizar a atenção plena é uma ferramenta de regulação emocional. Você está numa situação, por exemplo, a do webinário, uma situação difícil, e você decide, fala assim, não, eu não vou me preocupar com o futuro, com o que pode acontecer, eu preciso estar presente, presença de espírito. É uma ferramenta. A nomeação, por exemplo, como eu falei, quando você nomeia uma emoção, também é um recurso. A ressignificação é um outro recurso. Quando você... Como seria isso de nomear? Nomear é aquele momento em que você está se vendo ansiosa, ou você está confusa, você sente, por exemplo, o coração acelerar, ou a cabeça doer. Eu senti assim, meu ouvido tapar. E aí você fala assim, opa, o que está acontecendo? Aí você chama a parte racional, o córtex pré-frontal, ele vai lá e fala assim, é ansiedade, é medo, pronto, é medo, tá bom, o que eu vou fazer com isso? Isso vai exigir um pouquinho de presença também, para você perceber. O que acontece muito? A gente não está acostumado a falar de emoção, né? Se você falar de emoção no ambiente de trabalho, você fala assim, vai abraçar a árvore, né? Tipo, não tem nada a ver. Mas a gente não está acostumado. Então o que eu vejo muito é que as pessoas confundem pensamento com emoção. Então assim, o que você está sentindo? Eu estou sentindo que não vai dar certo. Não, mas esse é um pensamento. O que você está sentindo? Qual é a emoção? Para alguns dos meus clientes, eu mando uma tabelinha, né, para a gente ir treinando ao longo do processo do coaching. A Laíma conhece essa tabelinha. Para a gente ir aprendendo, porque é um aprendizado mesmo. A gente não está acostumado à criação, educação em escolas. É tudo muito racional. E aí, aos poucos, a gente vai aprender. Fala assim, não, agora é ciúme. Não, agora é insegurança. Não, agora eu tô com raiva mesmo, né? Não, e é dureza assumir que tá com ciúme, né? Pois é. Gente, é difícil esse trem. Não, e não é ciúme só do marido, do namorado, da namorada, não. É ciúme do amigo, não é? Não é difícil assumir? É difícil, gente. Sim. Mas tem muitas emoções que são difíceis de assumir. O medo é um dos mais fáceis, né? Mas assim, o medo você não bota pra fora, você põe pra dentro, né? Você nunca quer demonstrar que tá com medo. Você tenta esconder da melhor maneira possível pra ninguém perceber. Mas o medo a gente ainda assume. O ciúme é complicado. Qual outro, Laíma, que a gente não assume? Ixi, tem tantos. Insegurança. Sabe um que eu vejo que tem muita gente que não assume raiva. Que raiva é ruim, sentir raiva. Que até fala que sente raiva, mas fala assim, porque às vezes é raiva de alguém que você ama e você não põe isso pra fora, suprime. A supressão, por exemplo, é uma forma de regulação. Só que é uma forma que comprovadamente causa danos pro corpo. Mas não deixa de ser uma forma. Em alguns momentos, situação de trabalho, você não vai poder exacerbar e falar tudo que você está sentindo. Não é isso. Estar consciente, falar assim, eu senti raiva, eu vou deixar, mas às vezes até interromper uma reunião, ou deixar fluir, estar consciente daquilo e depois trabalhar. As atitudes que a gente trabalha muito na Mindfulness, elas são muito importantes, porque, por exemplo, o medo ou o ciúme, a gente tem essa crença de que sentir ciúme é uma fraqueza, né? Mas, na verdade, é uma emoção que está ali e ela é válida, é uma emoção, ela está em você. Não adianta você não olhar. Não adianta dizer que não tem, é que ela não vai sumir, né? Ela não vai sair correndo, ela continua lá. Exato. E aí tem uma outra atitude que eu gosto muito de falar. Na verdade, eu acho que ela é ela é primordial, ela é essencial, que é a gentileza. Quando a gente fala gentileza, normalmente, no mundo ocidental, a gente pensa no outro. Só que nesse caso aqui eu tô falando da gentileza com a gente mesmo. Então, normalmente, assim, eu tô com ciúme. Eu não quero sentir ciúme, é uma coisa... Mas tá lá. E talvez acolher aquilo com mais carinho e também pensar que isso é natural e tentar, com mais curiosidade, entender o que está atrás desse ciúme. É uma insegurança minha? Sou eu que não estou me sentindo boa o suficiente?
ou é de fato, isso aconteceu de fato, ele de fato ou ela de fato queriam me diminuir, né? Então a abertura e a gentileza de falar assim, não, tá tudo bem, né? Agora eu vou me abrir e vou olhar para ver se isso que eu criei, essa realidade que eu acho que é real, ela também é possível treinar. Mas ela acontece muito nesse movimento interno e depende de você. Primeiro você tem que aceitar. Primeira coisa. Falar assim, gentileza, e ela foi bem gentil, né? Com a conversa privada. Porque geralmente a gente pensa o seguinte, eu senti ciúme, eu tô inseguro, ou sei lá, senti medo, alguma coisa. Raiva. Aí a nossa conversa privada é, nossa, deixa de ser besta, para com isso, Exato. idiota, né? Exato. Você fica conversando Exato. com você mesmo e tentando suprimir isso, e tentando esconder, enfiar embaixo do tapete ou no buraco, primeiro buraco que você aparecer, né? Que você encontrar. Você entra em afastamento. Exato. Aí você não consegue ver a situação. Isso. E a gente está muito acostumado com isso. Eu costumo dizer assim que é como se fosse uma criança, a gente se trata como se fosse uma criança. Imagina uma criança de 5 anos que derrubou um vaso de planta, né? 5 anos, tá brincando, ela não viu, derrubou, foi sem querer, você vai lá e berra com a criança. Assim, poxa, foi legal? Não foi. Tem consequência? Tem, mas assim, não foi intencional, né? Então, a gente está muito acostumado a se tratar assim, né? E aí, na verdade, a gente passa isso pro outro, porque a gente se trata assim. Então, eu adoro essa atitude de gentileza, porque ela traz um acolhimento muito bom e ela ajuda muito a fazer mudança. Porque, assim, sei lá, 80% das pessoas que eu atendo, que eu converso, no final do processo, assim, eu percebi que eu me cobro muito, eu percebi que eu faço muito, mas eu não tinha noção do quanto eu fazia, né? Então, essa consciência, ela é muito importante para ser efetiva e para a gente também ter um pouquinho mais de paz, de felicidade, né? De amor aqui dentro. Aí, quem sabe, a gente vai conseguir compartilhar. Eu quero passar uma dica, pode? Claro, deve. E tem tudo a ver com tudo isso que a Fabiane está falando. É um exercício simples, um exercício também de meditação, né? Que é um exercício fácil, a gente pode fazer em qualquer lugar, onde a gente estiver. Um momento desse, um momento de tensão, um momento de ansiedade, um momento de estresse, um momento que te deixou com um sentimento, com uma emoção negativa, uma emoção que você não gostaria de sentir. Então, a gente precisa treinar para mudar, né, a atitude. Então, quanto mais treino, melhor. Mas treinar o quê? Talvez isso aí que seja o mais difícil, porque, ok, eu quero colocar na prática, e aí, o que eu faço? Como que eu faço? Então, existe um exercício que teoricamente se chama ensaio mental, que é um exercício muito poderoso. Então, se você pratica, isso aí é uma forma de treinar a mudança de atitude. Então, é simples, você imagina essa situação como se fosse uma tela de televisão, uma tela de cinema. Então, imagine, a gente assiste a TV, a gente assiste filmes, séries e tantas outras coisas. Então, imagina que lá naquela tela você está vendo exatamente a situação que você viveu. Ou até uma situação que você vai viver, né? E aí você mentaliza isso, mentaliza o que você falou, ou o que você gostaria de falar. Mentaliza o que a outra pessoa respondeu, ou que você gostaria que, ou possivelmente seria uma resposta. E observa isso como se fosse uma terceira pessoa. Porque aí nesse momento você vai conseguir nomear as emoções, você vai conseguir ter uma percepção diferente daquela situação. E aí quando você tem uma percepção diferente, aí você vai conseguir tomar uma decisão mais adequada e mais assertiva para esse momento. Então, e ter a gentileza, né? Que é o que você está trazendo aí. Fabiane, você me falou que você aplica a neurociência aos seus processos de coaching. Sim. E você estava me explicando que a diferença do processo com a aplicação da neurociência é que existe pensamento e emoção que é considerado antes da ação, né, e do resultado. Porque o coaching ele vai trabalhar sempre em termos de ação. Colocar a pessoa em ação para um determinado resultado X, né? Tô aqui, quero ir até ali, o que eu preciso fazer? Preciso me levantar da cadeira, preciso de dar não sei quantos passos, aí eu vou chegar onde eu quero no meu objetivo. Só que você me falou que
a neurociência, quando você aplica a neurociência no coach, no processo, você considera pensamento e emoção antes, para colocar a pessoa em ação. Como é que é isso? Na verdade, o antes é assim, o tempo em que acontece com a pessoa, né? Então, normalmente quando a pessoa procura um processo de coaching, ela quer mudar a ação ou o resultado, né? E eu experimentei um tempo, antes de começar a aplicar o Result System, que quando você olha só a ação e o resultado, esses resultados tendem a não ser tão contínuos. Ou a pessoa faz ou muda muito mais pelo compromisso que ela tem com o coach do que com ela mesma. Entendi. Né? E a gente trabalha junto, eu e o coach, para observar e melhorar a qualidade do pensamento dele e quais são as emoções que estão associadas a esse pensamento, trazendo sempre essa pessoa para um estado de aproximação com relação ao objetivo dela. Porque muitas vezes ela já tentou e ela não conseguiu. Então ela está no estado de aproximação, ela já tem de afastamento, ela já tem um mapa registrado ali. Então as conversas elas são feitas muito em cima da qualidade do pensamento e da identificação da emoção. Então o processo ele flui como um processo de coaching com a duração normal, mas existe essa condução para que a gente consiga ser mais efetivo e até perceber mudanças que a pessoa já não tinha conseguido fazer antes. Uma coisa que eu acho que também é muito importante é que, como tem essa percepção das conexões, muitas coisas que, às vezes, trabalhando num objetivo, nós trabalhamos com 3 normalmente. Quando ela começa a progredir em um objetivo, a autoconfiança aumenta muito. Muito. Porque mas aí trazendo para o conceito que eu trouxe aqui, ela já criou um mapa novo. E ela sabe que ela dá conta. Então é exponencial. Os outros vão... Então isso eu chego a ver os olhinhos brilhando assim, né? Que é lindo. Então o trabalho é mais ou menos por aí. Assim, a gente tem as técnicas para conduzir numa aproximação, né? Isso é muito legal, porque quando a gente está querendo fazer esse webinário com o mercado segurador já há muito tempo. E estava uma procrastinação só, né? Porque quando a gente acha que um desafio é muito grande, o que a gente faz? A gente procrastina. A gente deixa para amanhã e depois de amanhã. E aí eu comecei a trabalhar a minha mente, né? Para eu não procrastinar as coisas que eu acho muito difíceis, né? Então, uma das estratégias que a gente adotou foi fazer todos os dias um pouquinho. Tá, eu teria que parar uma tarde inteira, uma noite inteira, um dia inteiro para escrever nossos treinamentos que a gente vai lançar online. Então tá, não vou conseguir parar uma tarde inteira, muitas vezes, não vou conseguir parar um dia inteiro, uma noite inteira. Então todos os dias eu vou parar 30 minutos. Um dia que eu não conseguir, eu vou fazer uma hora. E mais, além disso, mais 3 horas na sexta-feira. Que a sexta-feira que eu não consegui, eu vou distribuir essas 3 horas durante a semana. E aí eu tô me autodisciplinando, né? Tipo coisa de criança mesmo, que a gente acha que a gente aprende de forma diferente, mas a gente continua aprendendo igual a criança aprende, né? Então, tipo marcar o xizinho mesmo. Hoje eu fiz meus 30 minutos, beleza. Aí eu fico feliz comigo mesmo. Se reconhecer, né? Aí premia, celebra. Parabéns pra mim. Eu comprei um quadro, coloquei na parede assim da minha casa, aí fica ali o canetão. Eu quero fazer isso. E todo dia eu acordo assim, né? Eu coloco os meus compromissos, quando eu tenho muito compromisso, anoto as minhas datas, vou lá nas minhas contas, marco o X, porque isso ajuda, né? Ajuda demais. A gente, todo dia eu olho ali, aí tem aquilo ali, não posso deixar de pagar, não posso deixar de fazer. Eu quero comprar um negócio de vidro, que dá pra você escrever com um pincel, e colocar de frente à minha cama, pra eu acordar e falar assim... É isso aí. Gente, mas é impressionante como essas coisas funcionam, né? Sim, o cérebro gosta de certeza, né? É um dos gatilhos, assim, quando a gente está com a certeza abalada, afeta. Para algumas pessoas mais, para outras menos. Mas certeza é uma habilidade humana e ele gosta. A gente fica melhor quando a gente sabe, quando a gente consegue prever e sabe o que vai acontecer. A pirâmide de Maslow, né, Laíma, já falava isso, o ser humano tem necessidade básica de segurança, né? Mas assim, e sobre isso que você está falando. E eu tava nessa procrastinação só, até que a gente marcou e vamos fazer, e deu tudo errado na semana que a gente ia fazer
veicular os posts na internet, deu tudo errado. Conclusão, nós só conseguimos fazer a divulgação um dia antes. Era para ter feito 10 dias antes. Fizemos um dia antes. Eu falei, eu não vou adiar. Só de raiva também, não vou adiar. Eu fiz um roadmap com todas as datas de tudo que eu tinha que fazer e eu falei, é dia 9/5 e vai continuar 9/5, nem que eu divulgue no dia. Nem que eu pego o telefone, ligue para meus amigos, entra lá, pelo amor de Deus, para me dar audiência. Não vou adiar, porque esse negócio de adiar é um negócio sério, né? O que te levou a fazer isso, assim? A gente está fazendo uma mentoria com a Adriana Marques, que tem nos ajudado demais. Mas o que eu quero dizer com isso é que a confiança que eu ganhei, depois de ter vencido todos esses obstáculos, né? Ter passado por esse fogo todo, tudo dando errado do início ao fim. E a gente falou, vamos fazer. E vamos, e fizemos, encaramos. E é impressionante como você sai fortalecido, né, Laíma? Dessas... O couro tá grosso. Engrossamos o couro. Foi isso que você acabou de colocar. Sim. E aí você vai treinando também a resiliência, né? Que é uma capacidade que tem sido muito valorizada, né? Você conseguir estar bem numa situação difícil, o bem-estar e o cuidado com o bem-estar é muito importante para isso. Você se estressa menos, no dia seguinte você tá lá e aí vem de novo mais um desafio e ter a capacidade de no dia seguinte estar lá de novo e de novo. Eu achei interessante você falar de data, de colocar a data, que é uma coisa importante também. Eu li esses dias que quando a gente demora, sei lá, 1 ano para andar, mais ou menos. É um aninho para andar, uns 2, 3 para falar. Né? E é para escrever bem 9, né? E que é importante para você acessar essas conexões, escrever. Mais até que falar, né? Você consegue materializar isso melhor, você consegue acessar as conexões lá. Então, quando você põe a data, você escreve, você olha, aquilo tem um efeito emocional maior do que quando você simplesmente fala. Então, isso realmente é importante. Quando a gente já está nesse processo de autoconhecimento, de desafio, né, essa parte profissional que a gente busca bastante, isso faz uma diferença enorme. Né? Pôs a data, vou fazer. É como se a gente assumisse um compromisso com a gente mesmo. Isso. Exatamente. Vou fazer. E sabe o que eu levei de lição nisso tudo também? Que, assim, todo mundo tem dificuldades, mas a gente tende a achar que as nossas dificuldades são um monstro imenso, gigante, e às vezes nem é esse monstro todo, às vezes é até um monstro mesmo, mas nem é aquele monstro todo que a gente pinta. E a gente encontra justificativas muito facilmente. A gente se presenteia com justificativas, né, para dizer o porquê não deu certo, porquê adiou, porquê não fez agora, porquê vai fazer depois. Então é uma forma de ter um compromisso mesmo, de não se dar justificativas, independente de. Eu consigo fazer independente de. Eu acho que isso ficou muito forte também. Não, a gente tinha um monte de justificativa pra gente adiar, né? Tinha. E a gente ia se dar essa justificativa e ficar feliz, tranquilo. Isso. Não, eu tive que adiar, porque a plataforma deu errado 1 semana antes, não funcionava, a gente não conseguia disparar os e-mails, né? Conseguimos disparar 2 dias antes só. 2 dias não, foi 1 dia antes. 1 dia antes. Né? E depois deu problema lá na hora e tal, mas... E sabe o que eu vejo, Fabiane, que você trouxe um contexto tão bacana para falar de hábito, que é a repetição, né, das atitudes, das coisas que a gente faz, a gente repete em contexto diferente, a gente repete em situação diferente, a atitude é a mesma. E quantas vezes a gente dá justificativa para as nossas emoções, né? E não trata, na verdade, né? A gente fica ali focado no sintoma, a gente fica focado no sofrimento, fica focado ali, né, naquela consequência e não trata, porque é fácil justificar, né? Estou ocupado, eu tenho isso agora, fulano tá me esperando, eu tenho o WhatsApp para olhar, eita, não olhei o Facebook hoje, eu tenho tantas tarefas e a gente acaba justificando mesmo. O Jon Kabat-Zinn, que ele é um dos nomes bem relevantes no mundo da mindfulness, ele fala muito dessa questão da presença, né, do agora. E à medida que a gente consegue criar esses hábitos, né, e a gente perceber o bem-estar que
que a gente obtém com esses hábitos, a gente consegue incluir na disciplina, mas você precisa se permitir fazer isso. E aí eu volto na questão da atitude, porque muitas vezes você mantém um hábito que você não gosta, você já vê a consequência daquilo na sua vida, mas você ainda não consegue fazer, né? E aí precisa de muita abertura, precisa de um objetivo forte, né? Nada como um bom objetivo, você colocar ali, ter clareza do que você quer com aquilo e o quanto você quer, né? A gente põe mesmo sempre um peso numérico para deixar a parte racional ali bem ativada com relação àquele objetivo, para fazer você se movimentar com relação àquilo. Mas a gente não pode também esquecer a história que tem por trás daquilo ali e olhar com muita gentileza, né? Porque muitas vezes você aquela situação que você quer enfrentar, ela traz uma dor que está lá dentro. Sim. Então, assim, tem que se ter um respeito muito grande, é claro, o desafio, mas tem que ter um respeito muito grande. Outro dia eu vi uma frase mais ou menos assim, que o alto de um monte X, né, o caminho para o alto do monte X estava repleto de pessoas motivadas, altamente motivadas e mortas, né? Porque, assim, você tem que ter um objetivo forte que te motive, mas você tem que cuidar com carinho do que está lá dentro, né? O que eu vejo, assim, muitas pessoas às vezes em situações de challenging, de autoconhecimento, desenvolvimento, se submetem a alguns treinamentos que surtam, ficam muito mal porque desconsideram a importância ou o fato daquilo estar ali guardadinho, você está reagindo daquela forma porque tem um motivo. Tem uma história, né? Tem uma história. Então, eu costumo dizer assim, viva o presente, crie o futuro, mas respeite o passado, né? Assim, a gente fala de emoção, é importante acessar e tudo, mas sempre com muita gentileza, porque a nossa cultura é de muita cobrança, ela é de muito julgamento. Então, assim, vamos lá, mas assim, com um objetivo bem definido, com um propósito alinhadinho. E com menos julgamento, né? Com muito menos julgamento, sim. Às vezes a gente se cobra tanto também, né? Se cobra muito, e às vezes a gente não dá conta de fazer as coisas, que a gente tá sempre se cobrando. O meu produtor musical, quando ele me deixava compor as músicas, me dava um tempo livre, eu demorava aí 2 meses para compor uma música, né? E aí agora a gente começou a trabalhar estabelecendo prazos. Ele falava, a gente tem que lançar uma música nova, porque a gente está lançando um EP por mês. E aí eu percebi que eu consigo escrever uma música em um dia. Entendeu? Coisa que eu demorava 2 meses. Então, eu me cobrava muito, eu ficava, não dou conta, eu tenho que ter um tempo. E aí hoje, como eu tenho uma obrigação, que eu tenho um contrato com isso, aí hoje eu me descobri assim um compositor. Olha que legal. Muito legal. Eu não quero aqui também falar que tem que ser gentil com tudo, né? Tem uma outra atitude, por exemplo, que é a equanimidade, que é o equilíbrio. Que às vezes também a gente fica numa situação de zona de conforto, autocomplacência, em que você tem uma aversão a alguma coisa que você não quer olhar e você continua só com aquilo que tem o desejo, mas você não olha, né? Então, essa questão do desafio, ela é importante para a vida, né? Eu tive líderes na minha vida inteira que me ajudaram bastante com isso, de olhar e falar, não, você pode, vai, vamos, né? Mas esse equilíbrio, ele também é importante. Você vê o seu produtor, é isso? Isso. Seu produtor fala, ó, você consegue 1 por mês, vai. Mas com aquele, né, acolhimento, assim, de que, né, você consegue. Vai lá. Não, você tem que fazer, não é? Você tem umas ideias bacanas, consegue, a gente conversa muito. Por que você não escreve o que você fala? Eu falei, cara, realmente. E aí, essa música mesmo que eu cantei aqui, eu escrevi ela em uma tarde, assim. Eu sentei num dia bem tranquilo, coloquei ali o instrumental, a base que a gente já tinha criado, e ela saiu assim tão facilmente, assim. Falei, cara, eu acho que eu vou me cobrar menos e agir mais, né? Focar naquilo, que aí a gente vai conseguir, né? E aí eu tô escrevendo umas coisas assim que
que eu fico, gente, olha só que bacana, né? Eu tô conseguindo. Legal. Porque eu não tô me cobrando tanto, assim, né? Nós estamos caminhando pro final. Ai, que pena. Todas as pessoas que a gente convida, Fabiane, que falam 1h30, nossa, é muito tempo. Não é muito tempo. Passa muito rápido. A gente fica no finalzinho assim, eu fico, Gabiru, me dá mais uns minutinhos, só mais um pouquinho. Mas eu queria finalizar a minha parte falando que sobre isso que vocês acabaram de comentar, Tony Robbins, nas necessidades básicas, ele fala que a gente tem necessidade de certeza, de segurança, o solo, né, para você caminhar. Flávio, você dá conta, você consegue, você tem umas ideias bacanas, escreve, blá, 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 blá. Mas a gente também precisa da incerteza, que é o desafio. Né? Você tem a certeza. Tipo, ele tá te empoderando, falando, você dá conta, você consegue. Aí ele lança o desafio. Vai lá e faz. Você tem tanto tempo pra fazer uma música. E aí que a gente evolui, não é? Aí a gente É aí evolui. que a gente evolui. Pessoal, que tarde maravilhosa, Fabiane, muito obrigada pela Obrigada, presença, foi muito incrível. obrigada. Flávio, muito obrigada. Obrigado a vocês, adorei. Laí, você quer deixar um recadinho pro nosso público? Não, acho que a gente falou tanta coisa bacana, aplicável, é uma abordagem diferente, uma abordagem mais humana, né? E uma abordagem que tem tudo a ver com o que acontece aqui dentro, não é com o que acontece aqui fora, é o que acontece aqui dentro. Eu acho isso muito efetivo. Assim, coloca em prática mesmo. Né? A gente vai disponibilizar esse programa lá no canal, no YouTube, no canal da Sinergia Treinamentos. Você pode assistir de novo, pode rever de novo e faça um plano mesmo, anotando aquilo que você realmente deseja, porque é plenamente possível. A gente consegue tudo que a gente deseja, a gente consegue. Né? Então é isso aí. Força, sacode a poeira e vamos lá, bola pra frente. Isso aí. Fabiane? Bom, eu gostaria de agradecer, né, e deixar esse recado de que é possível ter uma experiência mais feliz, mais bondosa, é possível praticar isso. E se houver algum interesse, né, eu tenho um site, o Mind You BSB, estou no Facebook também. Mind de mente. E o de você, Mind né, You, deixar você conectado com a sua mente, se conectar. E é site? Eu tenho o site, que é mindyubsb.com e mindyubsb no Facebook e Instagram. Legal. Tá bom? Legal, muito obrigada. Legal. Nós que agradecemos, gratidão imensa. Flávio, você vai fechar essa tarde linda. Vamos com a lá. sua voz maravilhosa. Quer deixar um recadinho? Então, acessem a minha página no Instagram, Flávio Franklin. Tem a minha página também no Facebook e no YouTube, com todas as minhas músicas, com todos os meus trabalhos, para vocês conhecerem um pouquinho. Amei muito estar aqui com vocês hoje. E a gente vai fazer agora o Orbital, que é uma música também, composição minha, que fala de um romance astral. Legal. Espero que vocês gostem. Legal, legal. Quero mandar um beijo para Elisa Borges, minha produtora. Hoje em Águas Claras vai ser o meu pré-lançamento e espero todos vocês lá, viu? Acaso do destino, no espaço sideral, dança de detalhes nessa dimensão. Foi o poder dos astros que nos predestinou, e o nosso universo se colidiu quando você chegou. A chuva leva todo o medo e então o sol esquenta e faz clarear nesse mundo que você fez existir. Nessa órbita seguir e amar, tempo infinito e confidencial, mundos diferentes. Nessa viagem astral, corpos se tocando, a noite inteira passou. Essa roupa esconde um mundo que é só meu, juras de amor. No meu ouvido prazer fica rarefeito, meu ar ao te ver chegar. Nessa órbita vamos
viajar. Acaso do destino, no espaço sideral, dança de detalhes nessa dimensão. Foi o poder dos astros que nos predestinou, e o nosso universo se colidiu quando você chegou. A chuva leva todo medo e então o sol esquenta e faz clarear nesse mundo que você fez existir. Nessa órbita seguir e amar, tempo infinito e confidêncial, mundos diferentes. Nessa viagem astral, corpos se tocando, a noite inteira passou. Essa roupa esconde um mundo que é só meu, juras de amor. No meu ouvido prazer fica rarefeito, meu ar eu te ver chegar nessa órbita. Juntos nesse tempo, desejo, toque, carícias e segredos, suor, boca, pele e sussurros. Mergulhamos tanto que estamos inteiramente molhados, e nessa órbita entendemos então que o nosso universo acabara de nascer. É isso, gente. Um beijo.